23 de julho de 2022, Blumenau, Santa Catarina. Jéssica saía da casa dos pais e chegava em seu apartamento com o marido e os 2 filhos pequenos. Depois de um sábado em família, a jovem acreditava que finalmente seu casamento estaria dando certo, mas ela estava enganada e na madrugada que estava a caminho, o marido revelaria sua verdadeira alma de demônio. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto: que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho. Marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro. Se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final dessa conversa, que eu vou ter com uma irmã que perdeu uma irmã. E, mais do que só, também perdeu um sobrinho. Seja muito bem-vinda, Amanda, ao nosso canal. Obrigado por estar aqui conosco para poder ser a voz da Jéssica, sua irmã. Queria conhecer a história da sua irmã antes de tudo, para a gente ir para um momento mais feliz, antes daquele fatídico 24 de julho de 2022. Tão próximo, já tão longe, já o tempo passa e o tempo, ao mesmo tempo que já faz, a gente está gravando agora em 2024, ao mesmo tempo que já faz 2 anos, são só 2 anos. Sua irmã perde a vida aos 23 anos, uma moça extremamente jovem, mas já com uma história muito forte, que pode servir, inclusive, de modelo e de aviso para outras mulheres. Quem era a sua irmã? Como ela era? Quais eram os sonhos dela? O que ela queria fazer na vida? Vocês aí em Blumenau, em Santa Catarina, como ela era como irmã, como filha? Como ela conhece o Kleber, o que vem a ser o marido, o autor da morte dela? Como que era? Me conta. Vamos do passado até esse quase presente, um pouco antes da morte dela. Então, a Jéssica sempre foi uma menina muito tranquila, muito amorosa, amiga, uma ótima filha. Ela sempre estudou muito, né? Ela, assim que acabou a escola, já se ingressou na faculdade, estava estudando. Ela trabalhava como assistente, né? E aí, Assistente de... Desculpa que sumiu aqui, assistente. assistente de financeiro ela Ah, trabalhava. tá. Ela fazia faculdade de quê? Gestão financeira. Ah, legal. Tá. Então, assim, era uma pessoa, assim, espetacular, né? Não tenho o que falar. Uma menina muito doce, calma, muito família, sabe? E aí ela trabalhava nessa empresa, que era uma empresa, assim, de segurança, e aonde que ela conheceu esse genitor, né? O marido dela. E aí ele foi começar a trabalhar de segurança, e como ela trabalhava lá na empresa, ela que entregou os uniformes e acabou conhecendo ele. E aí ele trabalhava de vigilante lá na empresa, e ele foi trabalhar justamente de vigilante na empresa onde eu trabalhava. Então, ele era terceirizado pela empresa dela lá na minha empresa. Então, toda vida que ela ia lá me buscar, ela também via ele. Então, assim, eles começaram a ter um contato e se relacionar, né? Eles tinham quantos anos? Ela tinha quantos anos quando ela conhece ele? Ela tinha 21, eu acho. 20 anos ela tinha. 20 anos, então 3 anos antes. Isso é em 2019, é isso? Isso. Ou 2018. Eu acho, não. Se eu não me engano, eu acho que ela tinha 19, porque eram 4 anos juntos. Ela já tinha tido namorado? Como que eram as relações da sua irmã? Ela teve um outro namorado, que foi o primeiro namorado dela, né? Ela ficou 4 ou 5 anos com ele. Aí depois ela conheceu o Kelber, né? Depois de bastante tempo, assim, que eles tinham terminado, já ela conheceu o Kelber. Foi o segundo. Como era a relação dela com outro namorado? Era uma relação saudável? Ela era um rapaz legal? Eu pergunto isso porque sempre digo que no canal a história da sua irmã pode salvar outras Jéssicas. Sim. Outras mulheres se perceberem no risco onde a sua irmã chegou. E às vezes a gente não percebe o quanto a gente se reimita no ruim. Então tem pessoas, eu digo pessoas no modo geral, podem ser mulheres, homens, que repetem
a forma ruim de relacionamento. Sua irmã era muito nova, então a possibilidade de ela não estar nessa repetição é grande. Mas para entender, ela logo adolescente, ela fica 5 anos com o namorado. Era uma relação saudável? Sim, aham, eles estavam super bem, só que daí no final da relação, né, não tava mais dando certo, daí eles decidiram terminar, né? Mas sempre se deram muito bem, assim, até depois do término continuaram amigos, né? Ah, então, tá. Então pode falar, pode falar. Uhum. Aí depois ela acabou, depois de uns anos, ela conheceu o Kelber, né? Daí se relacionou com ele, assim. Mas sempre manteve amizade com o ex-namorado dela, né? Que na verdade ele se assumiu homossexual depois, né? Tá. E o Kelber tinha problema com o ex-namorado dela? Não, nunca deu bola, assim. Teve ciúmes. Não, nunca teve ciúmes. Tanto, na verdade, ele traía muito a minha irmã, né? Então ele, tipo assim, a gente não entende. A gente sabe que ciúmes não foi a causa do que ele fez, né? Porque ele traía ela, nunca tava nem aí pra ela, sabe? Então, E ele tinha quantos anos de diferença com a sua irmã? ele tinha, na época, ele tinha uns 3, 4 anos de diferença. Também jovem, então. Sim, aham. Acho que Ela quase 20. 28 por aí. Tá, é. Então, quase um homem de 30 anos. Ela é uma mulher de 23. Aí ela começa a conhecer o Kelber. Quem é ele? O que vocês sabiam dele? Ele é de Blumenau? Como que é? Que era a segurança da empresa onde ela trabalhava e fazia serviço terceirizado na empresa onde você trabalhava. Ok, mas qual a história dele? Então, a gente sabia que ele era de Minas Gerais, morava lá em Munhoz, né? Então, eu não sabia muito sobre ele, né? Eu mais que ele, assim, aparentemente era uma pessoa, né, gente boa, é uma pessoa humilde. É, a gente não, de começo, assim, não via problema nenhum nele, assim, parecia uma pessoa bem querida, assim. Aí, com o passar do tempo, a gente foi, assim, descobrindo mais coisas sobre ele, que foi aí, dando um opa, né? A gente começou a ficar em alerta, assim, com ele. O que vocês começaram a descobrir? Então, a primeira coisa foi, assim, as traições, né? Que ele traía minha irmã, então já foi um ponto, assim, que pra mim já não, né? Já não tinha mais um ponto positivo, né? Então ele traía ela, e aí a gente descobriu pequenos, né, furtos que ele acabava fazendo, aí depois descobriu que ele estava usando droga, ele acabava Nossa. usando posto de gasolina, coisas assim. Nossa, então ele já foi pro crime. Sim, aham. Ele chegou a ser preso por furto, alguma coisa assim? Aqui na nossa cidade não, mas teve um período em que que eles foram para São Paulo. E aí parece que lá a gente descobriu que ele ficou um tempo preso porque ele estava roubando um veículo e foi pego em flagrante, mas a gente só veio descobrir essas coisas depois do falecimento dela. Ela sabia? A gente não sabe. Eu acredito que não. Eles chegam a casar, a morar juntos? Como foi assim? Entre namorar e ficar junto, quanto tempo? Olha, desde que eles começaram, se conheceram, eles ficaram juntos, né? E aí, por um período, eles moravam aqui na casa da minha mãe, daí eles iam embora, daí voltavam. Até teve vezes que ele roubou minha própria mãe. Então então ele, né, quando ele fazia as cagadas dele, eles iam embora, depois voltava. E ela sempre era muito dependente emocional dele por conta das crianças, né? No caso, ela no começo ela só tinha o mais velho, né? Então toda a vida ela chorava, ela falava que o filho precisava do pai, e que era aquela coisa toda. Então ela acabava indo atrás dele, por mais que ele fizesse as coisas erradas, ela acabava falando que ele precisava de ajuda, que, que tinha que dar uma chance. Então, peraí, entraram filhos também. Ela conhece o Kelber e ela tem quantos filhos com ele? Ela tem dois. O primeiro filho já veio logo em seguida que eles começaram a se conhecer? Em 2020 veio o primeiro filho. Ele tava Praticamente um ano depois. um ano depois, por aí, aham. Para sua família, tudo bem? Como é que vocês agiram? Como é que você, sua mãe, seu pai, quando a sua irmã começou a se relacionar com um moço que vocês não sabiam muito, já vai ficar grávida, vocês apoiaram? Como que foi essa situação? Então, no começo, a gente, né, não via negativo sobre ele, né? Eles estavam juntos, ele era uma pessoa, assim, que trabalhava, então a gente não via um problema, né? Pra mim, a gente tava tudo normal, um relacionamento tranquilo. Aí ela engravidou, a gente ficou bem feliz, né, com a chegada de um bebê.
não tinha problema. Aí depois de um tempo que começou a aparecer os problemas. A gente ficou sabendo que ele roubava posto de gasolina. Até a nossa casa onde eu tô agora, que é a casa dos meus pais, ele bateu foto da casa inteira, anunciou para alugar, para vender, tipo, sem a gente saber. Então ele ia ver os apartamentos para ele alugar, batia foto e ele postava para alugar. Então, é, É estelionatário? Ele estava fazendo estelionato já. isso. Aí usava droga, daí, tipo assim, ele falava que ele usava maconha, né? E, assim, às vezes ele usava, assim, a gente via ele, mas ele nunca é, aparentou que ia ficar, assim, agressivo, nada. Ele sempre foi bem tranquilo, sabe? E a sua irmã tem esse primeiro filho. No começo vocês achavam que ele era um rapaz ok. Em quanto tempo ele vai se demonstrando esse outro lado dele? Olha, eu acho que foi mais pro último ano que eles estavam juntos ali. Que daí a gente começou a saber das coisas que estavam vindo, assim, de Sim. traição. As amantes, no caso, ele tinha amantes que eram casadas, né, com pessoas, assim, de alto padrão aqui da nossa cidade. E as amantes saíam até na minha irmã implorar para que minha irmã não falasse com o marido delas. Para elas não perder, assim, o luxo que elas tinham com o marido, para ter uma noção, assim. Nossa, mãe de Deus. E vocês, ela sabendo dessas traições, vocês falavam para ela, falavam assim, Jéssica, para? Sim. E ela não, A ela gente estava muito grudada. é muito dependente emocional dele. Ela achava que não, que ele ia mudar, e ele fazia muito a cabeça dela. Falava que cadê aquela mulher que estava do meu lado, me apoiando? E aí ela era muito dependente dele, sabe? E aí ela sempre acabava cedendo, voltando. Aí falava que os filhos sentiam a falta dele. Os filhos não, né? O pequenininho mal sabia o que estava fazendo, né? Nem tinha só 3 meses, mas o mais velho, né? Daí dependente emocional. E aí ele vai nessa. A relação dele com vocês. Vocês aceitavam ele na casa de vocês? Como é que era? Então, aí quando a gente começou a descobrir, até quando ele roubou a minha mãe, o que acontece? A minha irmã começou a ver da Jequiti, bom, essas coisas, sabe? E aí ela tinha maquininha de cartão no nome dela. Aí ele pegou o cartão da minha mãe, botou na maquininha, só que a maquininha era da minha irmã, tava no nome dela. Passou todo o salário da minha mãe na maquininha que era da minha irmã, pegou o dinheiro e gastou. Ou seja, né, roubou todo o salário da minha mãe. Nossa Senhora. Aí então meu pai falou, não, ó, aqui tu não fica mais. Aí ele pegou e foi embora, né? Na hora, me raiva dele, mandou ele embora. Deu 2 dias, ela pegou e foi embora atrás dele. Aí ficaram em São Paulo, onde aconteceu dele ser preso, foi pego em flagra por conta do roubo do carro. Aí tá. Aí depois passou uns 4, 5 meses que eles ficaram pra lá, assim, ela saiu até com a roupa do corpo dela e do bebê, nem levaram nada daqui. Aí eles mandaram mensagem falando que eles estavam passando necessidade, que as crianças estavam passando fome, daí era final de ano também, e meu pai acabou cedendo, né? Acabou falando, não, vem pra cá então, né? E ela não viria sem ele. Aí meu pai também nunca quis deixar ela passando fome, necessidade com a criança, e eles voltaram pra cá. Aí que eles moraram ali final de ano, ficaram mais uns 6 meses aqui morando dentro da casa da minha mãe, e fazia um mês que eles tinham morado naquele apartamento onde aconteceu o crime. Entendi. Então eles ficaram, daí eles saem da casa dos seus pais porque eles conseguiram emprego. Como que era a vida financeira deles? Então, ele trabalhava como. Ele é registrado, né? Ele trabalhava de servente em obra e estava ganhando um salário razoável. E aí ela não trabalhava, né? Ela ficava em casa só com as crianças, cuidando dos dois pequenos. E aí surgiu essa oportunidade deles ir para esse apartamento, daí eles foram, assim, estavam um mês. Só que daí o que acontece, né? Ali na semana do crime, a polícia estava atrás dele. Porque no dia que a minha irmã estava ganhando o segundo filho deles no hospital, ele saiu com uma garota de programa, matou ela no motel e ocultou o corpo dela, jogou ela pelada no meio da rua. Só que tava em investigação. Na época saiu pra ele ser preso e tudo mais. Só que daí a juíza pegou e deixou ele livre, sabe? Daí, Como é que é? Ele matou ele já tem um homicídio? isso, já tinha. Só que eles não conseguiram. O que acontece? Na hora que ele matou, tipo, ele matou ela. Só que a hora que ele foi ocultar o cadáver dela, ele jogou a cabeça dela em cima de um ninho de formiga. E as formigas correram toda a parte assim, da cabeça dela. Então demorou muito tempo. Como ela era uma garota de programa, então eles não deram bola para saber o que realmente as perícias, o que tinha acontecido com ela. Aí tanto que depois, assim, depois de quase um ano,
morrido, eles tinham provado primeiro que ele tinha sido o causador da morte. Aí depois, de novo, falaram que não tinha sido, que tinha sido, daí ficou um rolo assim, na justiça, né? Aí eu sei que ele pagou, assim, agora na condenação pela ocultação de cadáver, que foi realmente comprovada, né? Mas ele entrou com a mulher viva no motel e saiu com ela morta no banco de trás. Pagou o motel com o celular da vítima. E aí, tá até hoje correndo na justiça a investigação. Mas vocês chegaram a saber que ele estava sendo acusado por um homicídio? Não. E só depois também da morte da sua irmã? Foi depois do enterro da minha irmã, a gente sentou tudo na casa da minha avó pra ver o jornal pela primeira vez, né? Todo mundo depois do velório. E aí tava lá passando o jornal que tinha acontecido com a minha irmã. Daqui a pouco, esse mesmo homem também é acusado pela morte de Karine da Rosa. A gente ficou, meu Deus. Gente. A gente ficou assim, ó, de cara no chão. Por que que ela não fez nada, sabe? Por que que a polícia não fez nada? Se a gente soubesse, tivesse a mínima desconfiança, tinha feito alguma coisa. Porque a gente não soube de nada, 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 nada. Tanto que no último dia de vida deles, eles estavam aqui com a gente. Eles passaram o dia inteiro aqui. A gente fez um churrasco de noite antes dele matar ela. A gente fez um churrasco aqui. Os dois dançavam juntos, se beijavam, abraçavam as crianças. Eu ainda olhei e pensei, meu Deus, parece que agora, né, tá fluindo assim o relacionamento deles, né? Eu acho que agora ele tá mudando. Aí ele chamou meu avô e minha avó, tipo assim, ele roubou o celular da minha avó também. Nossa. E a minha avó pegou e fez um boletim de ocorrência, e aí depois disso ele proibiu a minha irmã de mostrar as crianças pra ele. Daí, tipo, eles não vinham mais aqui se meus avós tivessem, nem ia na casa dos meus avós. E aí, nesse dia, a gente tava fazendo um churrasco, daí meu pai pegou e falou: Ah, eu vou chamar o Opa e a Oma, que no caso são meus avós, né? Avós da minha irmã, pra eles virem aqui, né, juntar com a gente. Daí ele falou bem assim: Não, chamam, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ele falou. Na hora eu olhei assim, pensei, meu Deus, mas será que o Opa e a Oma, né, logo vão partir, porque, né, tem um velhinho também. Daí, na verdade, estava tudo planejado já, né? Porque no dia do júri popular, a perícia falou que ele já vinha há uma semana pesquisando como que ele ia cometer o crime. Eles acharam no histórico do Google dele que ele pesquisava como matar uma pessoa com faca, como fugir sem ser rastreado. Então, assim, não foi algo, tipo, por conta da droga. Foi algo premeditado já. Não, pelo jeito foi a festa final. Ele deu de presente para sua irmã uma última festa em família. Sim. Porque aquele dia eles passaram um dia inteirinho aqui com a gente. Até a gente, meu pai e meu marido foram jogar bola num clube de caceteira aqui perto. Do nada eles apareceram lá. A gente até ficou estranhando assim, meu Deus, vamos jogar bola? Tipo, nada vieram lá com as crianças, ele foi jogar bola. Aí depois já vieram pra cá, fizemos um churrasco. Daí a gente, né? Aí naquela semana seria o meu chá revelação, que eu tava grávida ainda, né? Daí a gente já tava planejando o que ela ia fazer pra trazer no meu chá revelação, como se não, sabe, não tinha suspeitas de nada que ia acontecer. Aí no domingo, aí eles saíram daqui, aí depois que eles saíram daqui, ele deixou ela em casa, não, eles foram numa festa, ficaram lá uns 5 minutinhos, aí foram pra casa. Ele deixou eles em casa e foi comprar droga, parece. Aí quando ele voltou, era por volta de umas 3 horas da manhã, a vizinha do oitavo andar falou que começou a escutar uns berreiros. Quando ela desceu com o elevador no andar dela, ficou tudo em silêncio. Aí parece que, né, porque, pelo que a polícia falou, ele matou ela ali pelas 3 horas, foi tomar banho, botou o colchão na sala pra dormir, dormiu com outro pequeno, e 5 horas da manhã ele pegou o carro que era do patrão dele, roubado, e fugiu com a criança. Aí foi lá pra Minas Gerais com a criança. Aí a gente, no domingo, né, a gente tinha combinado que a gente ia num torneio de futebol, meu Ele pai. foi, desculpa, ele foi com os 2 filhos? Não, o outro ele matou também, né? O de 3 meses. Ele matou. Como que foi? O que que você... a gente vai voltar para todo o crime, mas eu queria um pouquinho antes. Vocês terminam aquele sábado, super felizes. Sim. Domingo, vocês têm... Eu li que vocês tinham combinado... Os Isso, homens tinham combinado de um futebol com ele, é isso? Ele não vai nesse futebol. isso, meu marido ia jogar um torneio, né? E a gente tinha combinado que a gente ia tudo lá assistir. Meu pai, ele também ia de manhã cedo. E aí tá, daí meu marido a gente foi direto e meu pai e minha mãe passaram na frente do apartamento deles. Porque tem uma ruazinha do lado, assim, que entra lá no apartamento, dá pra ver justo no apartamento dela, bem de frente. E aí meu pai parou assim na frente, buzinou assim, daí viu que a porta do varandão tava aberta. Aí meu pai ligou pra ela, não atendeu, mandou mensagem, também não respondeu, e eles foram assim.
Aquele dia tava muito quente. Daí a gente foi lá no. Ficou lá o dia inteiro, assim, lá no torneio, depois comprou um sorvete, depois a gente veio na minha mãe ainda comer uma pizza. Aí na hora que a gente ficou aqui de noite comer uma pizza, daqui a pouco ela respondeu o celular. Daí ela falou: Oi, pai, a gente não foi porque a gente tava muito cansado. Mas não era mais ela, porque ela já estava morta desde a última madrugada, 3 horas da manhã. Isso já era de noite. Aí ele pegou o celular dela e respondeu como se ela estivesse viva. Aí, né, tá bom, né? Tudo normal, gente. E aquele dia eu tava com um sentimento muito ruim, assim, dentro de mim. E eu tava grávida, eu pensava, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa, assim, com o bebê? Não sei. Tava com um pressentimento ruim. Aí tá, daí no outro dia de manhã eu tava trabalhando. Meu pai e meu marido, eles têm uma oficina mecânica bem próximo do apartamento dela. Aí era por volta de umas 10 horas da manhã, eles viram passar o carro do ML, GP, Polícia Científica, passou tudo assim na frente. Daí, tipo, eles olharam assim. Aí daqui a pouco meu cunhado chega de moto lá na oficina e fala: Ó, tá cheio de polícia no apartamento aqui de cima. Daí eles ficaram meio encucados, assim, mas não deram bola na hora, né? Porque jamais imaginariam. Daqui a pouco já tinha reportagem. Daí com a foto do apartamento e com a idade das vítimas. Né? Mulher de 23 anos e bebê de 3 meses encontrado em apartamento em Blumenau, sem vida, sei lá o que, sei lá o que. Quando ele viu a foto do apartamento, eles só pegaram o carro e foram. Quando chegaram lá, estava tudo interditado Vocês ficaram sabendo da morte da sua irmã e do seu sobrinho pela imprensa. pela imprensa. Como que elas foram? Como que ela foi descoberta? Como que o corpo dela foi descoberto? Então, ele fez o crime, né, no domingo, 3 horas da manhã, fugiu com o outro pequeno. Daí na segunda-feira, quando ele já estava lá em Minas Gerais, ele ligou para a polícia para denunciar que tinha o corpo de uma mulher morta, mas não falou da criança. Aí a polícia foi até lá, arrombou tudo. Quando ficaram logo, a minha irmã tava no quarto, assim, caída, tava cheio de sangue, assim. E aí, depois disso, eles olharam assim, olha, eles não sabiam o que que era. Aí foram pra que era o bebê, eles falaram que se assustaram, porque eles não imaginavam, não sabiam se era um bebê ou um boneco em cima da cama. E era um bebezinho. E ele Tam- cortou a cabeça dos Como é que ele cortou? cortou a cabeça dos dois fora, assim, ficou segurado por um fio, quase decapitou a cabeça. Do filho e da Jéssica? Meu Deus do céu. Então, ele que avisa a polícia do crime que ele fez. Ele avisa, aham. Por volta Por das. que ele fez isso? Alguém sabe? Não sei. E aí, assim, ele fala que foi por conta da droga, ele fala. Que Ah, ele, tá. e que ele fez e que ele não tinha motivo pra isso. Ele fala que. Eles perguntam até pra ele, né, quando ele foi pego: vocês tinham brigado? O que aconteceu? Qual foi o motivo? Ele falou: não tinha brigado, a gente se dava muito bem. E a gente, justamente estavam aqui se beijando, se abraçando. Jamais imaginar uma coisa dessa. Ah, ele estava criando álibi nesse dia. Sim. Querendo dizer que eles estavam bem. Agora, ele. Por que ele não mata o outro filho? Não sei. Ele alegou no primeiro momento em que ele só matou o menorzinho de 3 meses porque ele ainda amamentava no peito. E ele não sabia o que fazer para sobreviver à criança por conta da viagem. Daí o outro chamava mamadeira, já era mais independente, por isso que ele deixou vivo. E o outro viu. O outro provavelmente viu. Que eles estavam dormindo, eles dormiam tudo junto no mesmo quarto. Aí depois disso, né, ele foi tomar banho, as toalhas tava, no banheiro tava tudo cheio de sangue. Ele botou um colchãozinho de bebezinho assim no chão pro bebê dormir na sala, o mais velho, né? Dormiu no sofá e por volta das 5 horas da manhã, ele pega o carro e vai embora. Ele ainda dorme, ele mata a esposa, mata o filho de uma Ah, maneira terrível. Degola. Degola não é. Esqueci como é que fala o nome. É, ele dorme na sala com outro menino, com a mãe morta, cheia de sangue ali. É de uma maldade costurada, muito certinha. Aí vocês. Esses gritos que a vizinha ouviu, ele fala o que dessa briga das 3 da manhã? ele fala que eles não brigaram, né? Daí a vizinha que é de porte, do mesmo andar do lado, fala que não ouviu nada. E a vizinha do oitavo andar, ela fala que ela escutou berros, que ela desce do apartamento, quando chega no andar, tudo fica em silêncio. Daí ela ligou pra polícia, a polícia veio, fez uma ronda, mas também não entraram e foram embora. E ele lá dentro. E ele lá dentro.
talvez ele não tenha saído exatamente por ter visto a polícia chegando também. Tem Sim. mais um ponto ali importante. Aí vocês descobrem o crime. Vocês descobrem que sua irmã e seu sobrinho morreram. Como é que foi esse momento para vocês? Então, quem descobriu primeiro foi o meu pai e o marido, né? Que eles foram até lá, meu pai já chegou correndo, já subiu as escadas, já estava tudo interditado, né? Quando ele sobe as escadas, ele só pergunta que andar que é. Quando ele chega lá, já tá cheio de sangue, assim, né? Porque eles já tinham tirado os corpos. Então tava nas escadas, elevador. E aí o delegado já veio conversar com ele e falou assim, ó, infelizmente tua filha e teu neto vieram a óbito. E aí, né, ali meu pai já caiu no chão, já ficou sem saber o que fazer. Aí meu marido começa a ligar pra gente, né? Ele, no caso, meu cunhado, que já tava ciente de que podia ser minha irmã, no momento ele já pega e vem pra casa da minha mãe, que é onde eu tô agora, pra proteger minha mãe, porque a gente sabia que ele tinha feito essa barbaridade, mas não sabia onde ele tava e nem do que ele era capaz. Então ele já pega a moto dele e vem correndo pra cá pra ficar com ela, né? E aí aqui ele ficou com ela até a gente, né, ter mais noção do que estava acontecendo para proteger ela. E eu tava trabalhando, eu trabalhava em outra cidade, né? Então eu tava mais segura, bem dizer. E aí meu marido me liga por volta de 1 hora para me contar, né? Daí lá também. Eu fico sem saber o que acontece, né? Eu quase tive um desmaio, eu tava grávida. E meus avós também, que são bem próximos da gente, estavam viajando. Daí, no momento, também foram avisados via telefone, vieram pra cá, né? E aí, Aqueles avós que ele deixou ver, que a gente não sabe o dia de amanhã? isso, estavam viajando, estavam numa outra cidade aqui próximo. E aí foi quando, na verdade, a minha empresa ligou pra eles, perguntou pra mim saber se era verdade, porque eu não tava acreditando. Eu pensei, vou ligar pra minha avó, porque a minha avó jamais ia brincar com uma coisa dessa. Só que a minha avó não tava aqui, ela tava viajando, só que eu não lembrei. Daí, quando a empresa ligou pra ela, ela já ficou desconfiada que tivesse acontecido alguma coisa. Aí depois meu pai ligou e contou pra eles, né? E aí eles vieram rapidamente pra cá. E aí foi indo, né? Mas nesse primeiro momento você sabia que a sua irmã e seu sobrinho estavam mortos. Vocês já sabiam que era ele o autor? Na verdade, a gente já tinha desconfiança, né? Na verdade, assim, quando meu marido me ligou, ele falou, ó, a Jéssica e o Theo morreram. Na primeiro momento eu pensei, poxa, será que foi um acidente de carro? Ou sei lá, vazou um gás do apartamento? Daí quando ele falou, e o Caleb tá desaparecido, já veio na hora, assim, que ele tivesse matado ela e fugido com o pequeno. Porque na hora a polícia já desconfiava que tinha sido ele, né? Porque se ele sumiu com a criança, obviamente foi o culpado, né? Sim. Vocês tentaram falar com ele? Vocês tentaram ligar para ele? Sim. Na verdade, assim, o menino tava desaparecido. A gente já tava em todos os jornais saindo a foto dele porque ele tava desaparecido, né? Então a gente não sabia se ele tava morto, se tava vivo, o mais velho. Foi aí que daí. Foi aí que eu comecei a mandar mensagem de noite, perguntando pra ele onde estava o menino e tudo mais. E ele tava com o celular da minha irmã, né? Aí no primeiro momento ele não respondeu. Aí a gente tava tudo aqui na casa da minha mãe, esperando os corpos ser liberados pro velório, né? E um homem me chamou no Facebook. Ele falou, oi, pode ficar tranquilo, o menino tá aqui comigo. E mandou foto do meu sobrinho. Lá de São Paulo era o rapaz. Daí ele me avisou que o menino tava vivo. Nesse momento a gente ficou, né, feliz, por pelo menos o menino tá vivo, né? Daí era, quando eu tava lá, a gente chegou no velório, eu Mas peguei. quem era esse homem? É um amigo dele, pelo que a gente ficou sabendo. Ele entregou o filho mais velho para uns amigos dele, e esses amigos iam levar até os pais dele lá em Munhoz. Lá em Minas. Isso. Nossa, ele veio longe, hein? Ele veio de Santa Catarina para São Paulo de carro. De carro e roubando todos os postos. Nossa Senhora. Uhum. E aí ele chegou, aí você fica sabendo que seu sobrinho está vivo, pelo menos, e você tem que enterrar sua irmã e seu sobrinho e tentar salvar o outro. Como foi esse momento? E aí o que acontece, né? Ele foi entregue lá para os avós, a gente estava tentando fazer contato com eles lá, porque a gente nunca teve muita ligação, assim, ela não deu bola para minha irmã, nem com as crianças, nada. E aí eu tentava falar com eles o que estava acontecendo e ela ainda achava, eles achavam que a gente estava ficando louco, que isso não tinha acontecido. Aí eu comecei a mandar as matérias para ela e ela começou a ver o que tinha acontecido. E aí ela entrou em contato com ele, mas ele também não atendeu. E aí quando o menino foi entregue lá, ela, né, nos avisou, ó, o menino tá aqui. Só que daí a gente ainda tava ali no enterro, não dava pra gente ter uma noção do que, como ia partir pra pegar o menino, né? Aí tá, e foi na quarta-feira que acabou tudo, que a gente enterrou, que, né, acabou todos os trâmites aí do velório.
Aí a gente entrou na justiça pra conseguir a guarda provisória do menino, né? Porque a gente não podia simplesmente ir lá, tirar ele de lá, porque também eles não queriam dar o menino pra gente. Ele nunca conviveu com eles e eles queriam tirar o menino da gente ainda, né? Que Vendo tudo horror. acontecendo. E o menino sempre morou aqui com a gente. Ele morava aqui na casa da minha mãe toda a vida, né? Tava com a gente. Aí, enfim, né? Daí a gente ficou uma semana lutando na justiça. Aí a gente ganhava guarda aqui em Santa Catarina e eles ganhavam lá em Minas. Ganhava aqui e eles ganhavam lá. Até que, né, nosso advogado conseguiu uma liminar e a gente conseguiu, depois de uma semana, no caso, no domingo, ir buscar ele pra Santa Catarina, aqui pra casa. E ele voltou com vocês? Voltou, aham. Aí, E graças a Deus, como ele estava? ele tava, ele tava desorientado, né? Ele tava muito nervoso, porque imagina, ele convivia 24 horas com a minha irmã. Minha irmã não, ele não botava ele em creche, ele convivia só com ela. Aí pensa, ele ficou uma semana jogado em. É que, tipo assim, ó, quando ele chegou lá, que a polícia tomou ciência de que ele tava lá na casa dos avós, a polícia recolheu ele e levou para um quartel lá da cidade. Nossa Senhora. E do Quantos anos ele tinha? 1 ano e 10 meses. Nossa. Porque ainda tinha risco do genitor vir e matar ele, sabe? Então a polícia recolheu ele, levou para um quartel até ele ser preso. Depois que ele foi preso, ele retornou para casa dos avós. Só que nisso, toda vez que a gente ganhava guarda, o conselho tutelar ia lá e buscava ele. Aí eles ganhavam de volta, daí o conselho tutelar ia lá e levava. Daí a gente ganhava de volta, o conselho tutelar ia lá e pegava. E foi assim, ó, indo pra lá e pra cá jogado, sabe? Até a hora que a gente realmente conseguiu a guarda dele e foi buscar ele. E ele fala, ele conta o que ele viu, ele tem alguma lembrança? Não, assim, a gente já tentou conversar com eles algumas vezes, né? Até com orientação da psicóloga, mas ele não fala, assim, se ele lembra de alguma coisa. Mas, assim, ele tinha muito terrorismo, assim, à noite quando ele dormia. Ele se batia, assim, assustado, muita coisa assim, sabe? Ele chorava muito, pedia pelos pais, né? Porque, querendo ou não, por mais que, né, o pai dele fez tudo isso, não deixava de ser um pai, né? Não deixava de estar presente na vida dele. Então ele chorava muito, pedia pela mãe, pedia pelo pai. Então ele não entendia, assim, por que não tava ali, né? O pai fecha a A porta. gente, a gente já vai voltar para todo o crime e tal. Eu queria saber dele. Como ele está hoje, 2 anos depois? Agora ele tá bem tranquilo, assim. Na verdade, ele sempre conviveu com meu pai, com a minha mãe, comigo, com meu marido. Ele sempre esteve aqui com a gente, né? Então ele cresceu no nosso meio familiar. Então, no começo foi bem difícil, assim, até pra gente, né? Porque a gente tava lidando com o luto, não tinha aquela experiência ainda com uma criança, não sabia, claro, ele morava aqui com a minha mãe, né? Minha mãe, mas assim, a responsabilidade sempre foi dela. Então, tu tem que lidar com o luto, com uma criança, né? Nessa situação, a gente tava assim, apavorado no começo. E aí Imagina. ele ficava muito doente, porque, imagina, né? O emocional dele também estava muito mexido. Mas desde o começo a gente já pegou uma psicóloga para ir ajudando nesse processo, né? Então hoje ele evoluiu, assim, muito. Hoje a referência dele de pai e mãe são meu pai e minha mãe. Então, assim, hoje em dia, hoje em dia a gente já mostra para ele a foto da minha irmã e explica, ó, esse aqui é a Dinha, esse aqui é a mamãe. Ah, onde que tá a mamãe? Daí ele fala que tá no céu a mamãe humano. Então ele tem essa percepção de que eles não estão mais aqui, mas eles estão em outro lugar. Cara, ele não sabe o que é a morte ainda, né? Mas ele entende que essas pessoas, elas não fazem mais parte daqui, mas que estão lá e estão bem. E do pai, o que vocês falam para ele? Do pai, a gente procura não falar muita coisa por enquanto, né? Mas ele sabe que ele tem o pai dele, mas que tá preso, assim, que não vive mais com ele. Que Um dia ele vai, naturalmente, vai googar e ele vai descobrir, talvez ele veja até esta entrevista aqui, né? Que é uma possibilidade dele entender a sua própria história também. Aí vocês tinham todo aquele momento, vocês conseguem pegar, vocês com medo, inclusive, desse Kelber aparecer e matar vocês ali, vocês eram a referência da Jéssica e a referência dele, de família aí. sim. Vocês conseguem o menino de volta, ele é preso como? Ele foi pego em uma blitz, né? Lá em São Paulo, em Paulínia, ele já tinha trocado de carro no momento. Ele não estava mais com o carro do patrão dele, que ele fugiu com o carro do patrão dele. Ah, ele ainda furtou um carro. Sim. Ainda no dia do júri popular, ele ainda teve mais uma sentença pelo furto do carro do patrão dele, né? E aí, nesse momento,
Ele foi pegar uma vez com outro carro, tava cheio de homens dentro do carro junto com ele, e estavam cheios de drogas. Daí ele falou que ele ia se entregar. Que ele tava indo se internar numa clínica de reabilitação e que no outro dia ele ia se entregar. O carro cheio Ah, de... tá. Nunca, né? Tá. Não. Aí ele é preso. Como é que foi pra vocês? Vocês tentaram falar com ele? Ele tentou falar com vocês? Ele quis saber do filho? Não. Na verdade, sim. Ele fala que não se entregou antes porque ele não sabia se o filho dele tinha chegado bem lá nos pais dele, né? Mas é, a história pode boi dormir, né? Se ele tivesse tão preocupado com o filho dele, não teria matado o outro também, né? Ele não tava nem aí, só queria fugir, né? Então, no momento que ele foi preso, a gente, né, ficou mais aliviado por saber que, né, ele não poderia vir mais até nós e fazer alguma coisa. E depois ele foi transferido aqui para nossa cidade, né? Que ele foi preso lá em Paulínia e depois veio para cá. Aí depois de demorou bastante, assim, a gente começou a fazer manifestação na rua para poder sair logo o júri popular dele, né? Porque tava só se enrolando, não saía nada. Aí quiseram alegar que ele era doido da cabeça, que foi por isso que ele matou. Aí fizeram um teste de sanidade mental e acusou que ele não tem nenhum problema mental. Então, foi assim, sabe? Daí, depois de 2 anos quase, saiu o júri popular, né? Aí ele foi condenado primeiramente a 62 anos de prisão. E depois foi condenado, o Ministério Público recorreu agora, ele pegou mais 8 anos, fechando 70 anos de prisão. Ele é jovem ainda, né? Se ele ficar 40 anos, que é o máximo que fica no Brasil, depois de 2019, 2020, ele vai sair com 60 e poucos anos, 66 anos. Ele vai continuar sendo jovem. Uhum. A cadeia embrutece, a cadeia envelhece, mas ele ainda vai sair com o tempo. A gente vai entender daqui a pouco como é que vocês veem o futuro. Queria falar do passado. Como é que foi o crime? O que vocês conseguem... O que ele contou? O que você consegue me desenhar? Que você mais ou menos me falou, que eles brigaram, e aí ele faz toda aquela atrocidade com... Ele fala que ele chegou drogado, que a minha irmã e as crianças estavam dormindo, e aí ele teve um surto, primeiro momento dela, onde ela desmaiou, ele jogou ela no chão, e quando ela estava se acordando, ele pensou, não, agora eu tenho que terminar o serviço. Essa é a palavra que ele usou. Foi lá na cozinha, pegou uma faca e cortou o pescoço dela. Depois ele fala que o bebezinho começou a chorar, e ele não sabia o que fazer sem a mãe, foi lá e fez a mesma coisa com o bebezinho. Aí os policiais, né? Na verdade, meu pai e minha mãe, que depois de todo o crime, que foi liberado o apartamento, meu pai e minha mãe foram lá limpar o apartamento, né? O sangue e tudo, recolher os móveis. E o bebê conforto do bebezinho tava lá. E tava cheio de sangue o bebê conforto. Então a gente acredita que talvez ele pegaria o bebê e levaria junto ou jogaria no mato, porque o bebê conforto tava cheio de sangue, todo o bebê conforto. Então ele já botou o bebê morto dentro do bebê conforto, mas certo viu que tava sangrando demais e devolveu pra cima da cama. Tem câmeras mostrando ele chegando no prédio, como ele estava, alguma coisa assim, pela rua, nada? Felizmente o apartamento não tinha câmeras. Iram pegar ali na rua imagens da hora que ele saiu com o carro de manhã, por volta das 5 horas da manhã ali. E daí vocês descobrem que, além de tudo, ele teria participado da morte de uma outra garota de programa. Isso. Ou seja, ele estava numa escala de violência. Você falou que a polícia conseguiu pegar pericialmente e mostrar a premeditação da morte da sua irmã. Sim. O que eles foram pegando? Como assim? O que eles foram encontrando para comprovar a premeditação? As buscas no Google, que ele queria saber. Eles acharam no histórico do celular dele, né? Que ele já vinha pesquisando como que ele ia cometer o crime, né? Então já tinha ali nas pesquisas, no histórico dele, como que ele ia fazer esse crime. Aí ele fugiu com a outra criança também, arrumou a mala. Então ele já... Ele sabia para onde ir. Sim. Aí também da rua, eles pegaram a hora que ele saiu com o carro com a outra criança, fugindo. Sim. Foi feito perícia também no celular dele para ver as últimas conversas que ele teve com a sua irmã, para mostrar alguma escalada de violência. A sua irmã sofria violência física? Então, assim, ó, como a gente, né, eu já não apoiava o relacionamento, sabia mais comigo pra falar coisas do relacionamento dela, né? Mas assim, ela sempre defendia ele, falava que ele era um bom pai, que era isso, que era aquilo. Então ela não falava muitas coisas pra mim. Às vezes ela aparecia assim com uma marquinha roxinha assim no braço, alguma coisa assim, mas ela falava que ela batia.
Mas também não, a gente não acabava entrando muito em detalhes, assim, porque aparentemente estava tudo tranquilo, né? Recentemente eles tinham ganhado outro bebê, então estavam sempre aqui, eles sempre cuidando das crianças também. A gente não desconfiava, assim, que teria coragem de fazer uma coisa dessa. Vocês, o júri popular já aconteceu, é um crime de homicídio, geralmente são 2 anos para ter o júri popular. Você, como foi você viu, você acompanhou, você viu ele falando, ele olhou para você? Então, no dia do júri, foi eu, meu pai, meu avô e a outra amiga, a melhor amiga dela. A gente foi convocado para dar depoimento. Na hora do julgamento, somente eu fiz depoimento, os outros foram descartados. E, então, só eu falei, só eu expliquei, né, diante do júri, tudo o que tinha acontecido. Aí depois eu sentei. Ele manteve calado no julgamento inteiro. Ele ficava de cabeça baixa, mas a gente via que ele fazia assim pra gente, ele olhava, espiava. Mas ele se manteve calado. Somente o advogado dele falou. E foi bem difícil, sabe? Porque no dia do júri popular, eles botaram no telão as fotos deles mortos, né? Que a gente optou por não ver. Porque é um trauma que fica pra gente. Sim, lógico. Então, era uma coisa que a gente não queria ver, não estava preparado. E eles lançaram no telão a foto deles mortos. E você viu então? Vi. Meu Deus. Não, é uma cena horrorosa, não tem. E é uma coisa que tu não fez. Não tem como. E ele tentou falar com você, ele tenta saber hoje do filho, os pais dele tentam saber do filho, do Então, neto, na verdade. os pais dele entraram na justiça para tirar o menino da gente. E lutaram assim até o final agora para conseguir a guarda do menino. Só que agora a gente conseguiu a guarda definitiva, né? Então meu pai e minha mãe têm a guarda definitiva. Mas mesmo assim, eles conseguiram ali na justiça um direito de visita. Então, todas as férias escolares do menino, eles vêm para cá para pegar o menino, para ver o menino. E aí, uma vez por semana, a gente tem que fazer ligação de vídeo para eles verem o menino também. Né? Aquela coisa, né? Nunca deram bola e agora querem saber da vida do menino. E a primeira vez que eles vieram para Blumenau e queriam simplesmente levar o menino com eles e ficar o final de semana inteiro. Mas o menino não é acostumado, não conhece eles, né? Sim. E aí, graças a Deus, assim, um dia antes eu consegui abrir uma tutela de urgência com a justiça para que eles tivessem somente o direito de visita assistida. Porque a psicóloga dele mesmo não indica, né? Imagina, veio uma pessoa que não é familiar e leva ele sem saber da rotina, sem saber o que ele faz, o que ele gosta. Então, graças a Deus, sim, eu ainda consegui reverter o caso em cima da hora, né? E eles visitam o filho, pelo menos? Eles estavam, a família dele estava no júri? Não, não vieram, não. Eles, na verdade, eles não falam com a gente sobre isso, né? Eu não sei se aonde ele tá, porque ele, como ele matou, né, criança, matou mulher, ele fica numa área que se chama puro na cadeia, né? Então eu acho que ele não tem direito de visita, não tem direito de nada, assim. E eles também não falam com a gente sobre isso, porque a família dele ainda fala que a gente não pode chamar o filho dele de monstro, porque só quem pode julgar é Deus, que o filho dela não é nenhum monstro por ter matado a minha irmã e o sobrinho. E o neto deles? E o neto deles. Aí E vieram ter traumatizado para sempre o outro neto deles. Aí eles vieram pra cá, querem saber do neto mais velho, mas não perguntam nem aonde que a Nora e o outro neto estão enterrados, né? Porque daí isso não importa. Vai ser um caminho longo aí de tempo de vocês entrar em convivência. Eu sempre digo que a família do autor ela acaba sendo julgada junto, não tem o que fazer. Mas quando a família do autor defende de alguma maneira, sempre fica mais complexo de você ter mais empatia pelo outro lado também, que eu tenho certeza que pai e mãe não criou filho para matar, mas já que aconteceu, né? Então, hoje vocês estão. Como é que é hoje? Depois de 2 anos com ele preso, com seu sobrinho crescendo, como é a ausência da sua irmã? Então, hoje em dia, ele já, com a ajuda da terapia, né, ele já conseguiu evoluir bastante sobre isso, né? Então, ali, conforme ele foi crescendo, ele via as fotos minhas, da minha irmã, e ele falava que eu e ela era a mesma pessoa.
ficou cedinha, porque até a gente é muito parecida, né? Aí depois de um tempo, assim, que ele foi criando mais maturidade, ele foi entendendo que ela era mamãe, eu era tia, a mamãe tá no céu, e assim foi indo, sabe? Aí depois disso ele foi tendo mais dos meus pais, né? Então ele foi esquecendo um pouco sobre o papai e a mamãe e foi criando mais vínculo com meus pais, assim, como pais Sim. dele. Se um dia ele quiser conhecer o pai, Então, na verdade, assim, o pai dele perdeu todo o direito como pai dele, né? Então, sim. se ele algum dia quiser chegar perto do menor, ele vai ter que entrar na justiça para começar lá do zero para ter o direito de visita. Mas eu acredito que ele não vai querer Não, também. ele não, mas eu digo se o seu sobrinho quiser um dia conhecer o pai, conversar com ele, perguntar para ele. Você, por exemplo, você tem alguma coisa que você gostaria de perguntar para ele? Eu, eu queria entender, né? O que aconteceu, entender por que que ele fez isso, né? A gente fica pro resto da vida sem saber o que aconteceu, porque a única pessoa que podia contar realmente a verdade tá morta, né? E ele não dá pra confiar no que ele fala, porque ele vai querer falar ao lado dele, né? Então, de certa forma, eu queria, assim, né, tá cara a cara pra perguntar o que aconteceu. Mas, Se um dia ele topar o seu desejo de conversar, você conversaria com ele? olha, pode eu tenho, mas eu acho que eu não tenho coragem. Eu vou te falar, assim, que eu vivo uma vida, assim, com medo que no momento ele saia da cadeia, da gente que faça mais algum mal. E que nem assim, antes, eu tô aqui tranquila na casa da minha mãe e assim, vem aquele medo, sabe? Porque eles conviveram aqui com a gente, né? E parece que Sim. qualquer pode aparecer aqui pra ter alguma maldade. Então, é tipo um trauma que ficou assim pra mim, né? Meus pais já lidam Claro. tranquilamente com isso, eles falam, não, eu mandei tá preso, ele não vai sair de lá tão cedo, mas eu tenho muito medo, assim, né? Você e a sua mãe e seu pai, como é que estão? Como é que está sendo esse passar do tempo para eles? Então, bem difícil, né? Pai com é mais difícil, é mais pesado. Mas a gente foi tocando conta das crianças, né? Só que a minha mãe, ela já lutava há 7 anos contra o câncer, né? E depois que a minha irmã faleceu, a situação dela piorou muito no emocional. Então hoje a minha mãe já é uma mulher acamada, já tem várias dificuldades assim, de saúde, né? Ah, que pena, porque realmente eu digo que são as vítimas vivas. A vítima morta, você chora e luta por ela. Mas tem a vítima viva que todo dia é um buraco, né? E é o caso de vocês todos. A sua irmã, se você pudesse encontrar com ela, o que você falaria para ela? Meu Deus. Meu Deus, eu daria um abraço, um beijo nela. É, eu jamais imaginaria que naquele dia que eu saí daqui seria a última vez, sabe? E é tão bom assim, momento que eu posso sonhar com a minha irmã, ter ela comigo mais um pouquinho, sabe? Então, eu não sei nem. É um sonho, né? Ou um futuro. A gente não sabe o que é depois daqui, É verdade. né? Vai que depois daqui a gente reencontra quem a gente quer ver de verdade. Tem que E ter. dá sempre esse último abraço que a gente não deu. Porque a vida é assim, a gente vive pela vida, não pela morte. Então é natural que você não sempre vai ter um próximo abraço na cabeça da gente, né? Então que vocês tenham ali. Amanda, eu fico muito agradecido. Tem mais alguma coisa da sua irmã que eu não perguntei, que você gostaria que eu tivesse perguntado, que você queira falar? Vocês hoje, vocês abraçam a causa da mulher com relacionamento abusivo ou vocês não estão ainda envolvidos em outras causas? Então, a gente sempre aconselha, né? Quando a gente fica sabendo de alguma situação, né? De pessoas próximas da gente que tá passando por isso, a gente sempre aconselha. Tenta falar o quanto isso é perigoso. Usa a minha irmã como um exemplo, né? Então, a gente sempre tenta conscientizar, né? Sim. É importante que a sua irmã salve outras mulheres. Sim. Que outras Jéssicas elas consigam ter a chance que a sua irmã não conseguiu abraçar. Porque a dependência emocional é realmente. É uma dependência, é uma droga. Não tem o que fazer. É muito complexo. Exatamente. Muito obrigado. Que vocês fiquem em paz, que seu sobrinho fique bem, que ele cresça um grande homem. Com certeza já é muito melhor que o pai dele, que o genitor dele.
e que vocês consigam ter um equilíbrio de paz pelo menino e por vocês também com relação à família do genitor, que assim vocês consigam conseguir andar, não carregar mais um fardo por conta de um crime tão bárbaro. O canal está sempre aberto para vocês, quando tiverem mais alguma coisa que vocês queiram trazer, é só entrar em contato com a produção e a gente grava novamente. Queria te dar um abraço, mas o Zoom não deixa, mas fica o nosso abraço virtual aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.